sou a Gabi, eu sou nutricionista, toda a minha trajetória foi aqui na USP, né, na Faculdade de Saúde Pública, e eu faço parte do projeto Sustentária, que é um projeto de extensão que visa promover e discutir alimentação saudável e sustentável, e a gente tem uma parceria com o USP Sustentabilidade, que é o projeto que é responsável principalmente por esse espaço e as ações que acontecem aqui, né, a horta, os mutirões, e a nossa proposta é fazer oficinas para a comunidade, tanto a comunidade USP quanto a comunidade externa, para conversar um pouco sobre alimentação saudável, sustentável e trocando, né? A gente começou as oficinas ano passado. Então esse é o segundo ano que a gente está dando seguimento. Tem algumas pessoas a Jaque, né, acompanha desde do comecinho, e a gente já conseguiu bons avanços, assim, né? Antes a gente tinha um público que era só nutricionista, né? Só os estudantes da faculdade. Aí agora mais pessoas já conhecem. E aí outro ganho que a gente teve agora, até para apresentar as meninas, é que a oficina ela é filmada. E aí a gente já fez oficinas sobre mandioca, que foi tão um sucesso que a gente teve que fazer a parte 1 e a parte 2. E esse semestre também vai ter mais uma da mandioca, eu aviso vocês. E hoje a gente fez uma oficina sobre pães e punk. Como quase todo mundo na pandemia, eu também fui afetada pelo pão, né, que todo mundo começou a fazer seu próprio pão. Mas assim, eu sou bem iniciante, mas a proposta das oficinas é fazer coisas que assim, todo mundo consiga fazer em casa, né? Então, começando a falar um pouco sobre punk, às vezes parece que eu tô falando errado, né? Porque eu falo as punk, aí parece que eu tô conjugando o verbo errado, mas a gente sempre usa punk no singular, porque o acrônimo, né, punk, já tá no plural. Então já são plantas alimentícias não convencionais, por isso que a gente sempre usa o termo punk. Foi até uma coisa que a gente aprendeu com o Valdeli Knupp, que eu não sei se vocês conhecem, que ele é um grande estudioso de punk aqui no Brasil. E ano passado, no fim do ano retrasado, na verdade, o Sustentária lançou um livro chamado Receitas com Punk, e o Valdeli, super gentil, fez o prefácio do nosso livro, e a gente pode aprender ainda mais com ele. Inclusive, na época que lançou o livro, a gente saiu em várias entrevistas, saiu até no SPTV o livro, que o pessoal achou algo bem diferente, porque a punk, ela vem com uma grande proposta de um resgate cultural, né? Um resgate da biodiversidade, um resgate da história, porque muitas coisas que hoje a gente chama de punk, se a gente for ver as nossas avós, as nossas bisavós, eram plantas do dia a dia, né? E a punk também é algo muito que varia de região para região, que nem, coincidentemente, tenho aqui do lado o jambu, que pra gente de São Paulo a gente classifica como punk, mas pro pessoal do norte é uma planta do dia a dia, né, que usa nas receitas. A mesma coisa a Aura pronobis. A Aura pronobis é uma punk em vários lugares, mas se a gente for ver em Minas Gerais, tanto a Aura pronobis quanto a taioba é uma planta que faz parte do dia a dia das pessoas. A classificação da planta ser punk ou não vai variar muito da região da onde a gente está falando também, porque punk é planta alimentícia não convencional, que não é convencional da cultura alimentar da região. Então ela vai ter essa variação. Quando a gente tem o primeiro contato, a gente costuma pôr elas mais na salada, num refogado, mas se a gente vai conversando com as pessoas, a gente conhece diversas receitas. Então, hoje mesmo no mutirão, né, tinha várias receitas novas que deu para provar, até com o próprio feijão guandu, que é uma punk aqui no sudeste, no centro-oeste ela é uma punk, mas no norte e nordeste é muito usada até como um adubo natural, porque ajuda a fixar o hidrogênio no solo. Então é bem interessante, é bem legal que tem pessoas de todos os lugares nas oficinas, que a gente vai trazendo essa troca, né? Aqui o peixinho super vai, lá o peixinho não vai, mas lá o jambu super vai, aqui já não vai. Então a punk traz muito disso. A gente já fez várias oficinas, conforme a gente for tendo mais, o nosso objetivo é começar a explorar mais outros tipos de punk, né? Até também as ervas medicinais, tanto que a gente está preparando uma oficina bem legal de primavera sobre ervas aromáticas, chás, mas eu tenho uma punk favorita, que é a que eu faço quase todas as receitas de oficinas, que é a Aura pronobis, porque eu acho que ela é muito acessível. As pessoas sempre perguntam, mas onde eu acho? Onde que eu posso encontrar? Tem algum mercado, algum lugar que venda? Então a gente ainda vai encontrar bastante em hortas comunitárias, mas a Aura pronobis é uma das punk mais fáceis de você achar na rua.
e ela também é uma das mais fáceis de reconhecer, porque ela vai ter a folhinha lisa, se você quebrar ela no meio ela vai ter uma gosminha, ela sempre vai ter espinho, e ela da família dos cactos, né? Então ela tem a tendência de ser trepadeira, então ela é fácil de reconhecer, ela pega muito bem em qualquer lugar, você põe ela num vasinho, ela já se espalha pela parede do quintal, e ela tem uma mucilagem, porque quando você quebra a Aura Pronobis, ela tem uma gosminha, então ela é muito bem-vinda em receitas. Então às vezes quando a gente vai fazer um bolinho, até o próprio pão, que nem o pão que a gente vai fazer hoje é sem ovo, sem leite, né? Mas é muito comum em pães caseiros a gente achar as alternativas de receitas com leite e ovos. E ele já é super fácil de sovar por conta dessa mucilagem da Aura Pronobis, que vocês vão ver até aqui. Como essa daqui eu já bati, já tá esperando um pouquinho, vai dar pra gente ver bem a gosminha que forma. Então a Aura Pronobis, ela é super legal. Eu acho que ela é uma das punk que está sendo mais disseminadas, né? Até quebrando um mito aqui, tem muitas pessoas que falam que a Aura, tem um termo na internet que falam, né, que ela vale um bife, que ela vale um bifinho porque ela tem proteína. Só que é até algo que no Sustentário a gente já abordou, que realmente, quando a gente vai comparar as plantas, a Aura Pronobis ela é diferenciada em relação à proteína, ela tem mais proteína que as outras plantas. Porém, para a gente ter o tanto de proteína que a gente teria, tanto de origem animal na carne ou de origem vegetal nas leguminosas, que é a nossa maior fonte de proteína vegetal, a gente teria que comer assim por refeição uma quantidade um pouco exorbitante, né? Tipo, uns 3 pratos de Aura Pronobis para a gente ter o equivalente proteico, que não cabe, né? Tipo, se para um pão a gente já usa um prato cheio, já é bastante, imagina a gente consumir, né? Que foi um grande equívoco, porque as tabelas de composição alimentar, para fazer a análise da composição das punk, elas queimam, né? E aí tem a matéria seca. E aí a matéria seca é sempre muito concentrada. Então, quando você pega a matéria seca, depois do processo que é usado para fazer a análise de composição, você vai ter uma concentração super grande, mas para você conseguir essa matéria seca, você tem que ter todo um processo de uma temperatura muito alta, que não basta só torrar no forno e moer, que é o que as pessoas acreditam, tanto que hoje em dia, até nos programas de TV, da TV aberta mesmo, tem vários suplementos de Aura Pronobis que são vendidos como suplementos proteicos, mas realmente no reino vegetal ela tem bastante proteína, mas ela não seria a nossa alternativa para substituir. E aí a gente vai comer esse pão acompanhado de um azeite de capuchinha. Então a capuchinha, ela é bem gostosa, ela também está ficando bem mais reconhecida por causa que ela tem uma flor muito bonita, né? E a folha da capuchinha, ela é bem... Deixa eu até pegar aqui uma. Ela é bem característica, né? Que ela é uma folha redondinha. E eu não sei se vocês já tentaram molhar ela. Ela é muito difícil de molhar, assim. Você coloca ela na água, ela volta seca, assim. Como se ela fosse um pouco impermeável. E a capuchinha, ela é super sensível, assim. Então ela refogada, ela se desfaz muito rápido. Então ela é muito legal para a gente usar em salada, para usar para nem aromatizar, mas saborizar mesmo o azeite ou molhos, porque ela tem um picante, né? Ela é picante. Inclusive, falando em flores, a Aura Pronobis, ela tem vários tipos de flor, né? Então tem a de flor branca, tem a da flor rosa, da flor vermelha, flor amarela. E a flor, vocês podem até complementar, mas um uso que eu conheço bastante da flor é tanto chá como geleia. Que a flor da Aura Pronobis, ela, pelo menos a florada branca, ela é um pouco mais adocicada e ela vai muito bem para fazer geleias, compostas. Uma receita que a gente já fez aqui numa oficina que fica muito gostosa é ela substituir o manjericão no pesto. Que o pesto, ele é bem característico por ter um sabor bem forte do manjericão. E aí a gente fez um pesto mais biodiverso numa oficina que, em vez do manjericão, a gente usava capuchinha, e em vez porque o pesto mesmo original é o pinole. Aí aqui na América começou a usar as nozes. E aí a gente fez um pesto de capuchinha a gente fez tanto com a castanha de caju,
como com a castanha de baru. É que a castanha de baru ela é mais difícil da gente achar aqui no Sudeste, né? Porque ela é do... E ela fica... Eu acho que a de baru, das nossas experiências, é a que mais se assemelha com o pinole, né? Porque o pinole também, ele não é tão... Quando você torra, ele fica bem parecido com a de baru. Hoje a gente não vai fazer o pesto, mas a gente vai fazer um molhinho super simples com a capuchinha para comer com o pão, né? Que é gostoso ter alguma coisinha para molhar. Então as punk, ela tem diversos usos e a gente sempre gosta de trazer receitas pro dia a dia, né? Para punk conseguir se inserir no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai fazer farofa e aí vai acompanhar com algum refogado, a gente coloca couve. E a gente tem a taioba, que dá um super refogado, que é uma punk também. É uma punk que ela precisa de um pouco mais de cuidado, né, na hora da gente preparar, porque tem que tirar, tem que ferver. Então essa é um cuidado que a gente tem que ter com as punk. Tem umas que a gente pode comer crua, tem outras que a gente precisa de um processo de cocção antes para eliminar qualquer fator que vai dificultar a absorção dos nutrientes e fatores que não vão ser bem digeridos pela gente. Dá para fazer várias receitas, então com a taioba, com a hora pronobis dá para pôr no arroz, dá para pôr na salada. Às vezes a gente faz sanduíche para levar para comer fora, a gente põe sempre o alface, mas dá para pôr a beldroega, dá para pôr a própria capuchinha, que fica super gostosa, já dá um temperinho, azedinha. Fica muito gostosa, porque fica azedinha, é uma salada que a gente fala que vem pronta, né? Porque ela já vem como se a gente já tivesse posto o limão até. Então a punk é um universo assim que quanto mais você entra, mais tem pra onde você ir. E aí hoje as duas que a gente vai usar é a capuchinha e a hora pronobis. Tanto que ali, essas daqui eu trouxe pra gente visualizar elas cruas um pouco. Vou até passar a caixa pra vocês pegarem, sentirem o cheiro, dá até pra provar. E aí depois uma outra punk que a gente vai ter disponível é um mimo, né, que a gente vai ter para os participantes. A gente tem feijão gandu, que teve uma colheita bem grande. É legal porque ele tem o verde e depois ele fica marrom. O marrom a gente costuma comer mais ensopado, né, como se fosse uma leguminosa, feijão, grão de bica, lentilha. E o verde, ele também tem que passar por todo aquele processo das leguminosas, né, molho, remolho e cozimento. Mas ele fica muito bom em salada, ele parece uma ervilhinha. E aí agora eu queria escutar um pouco de vocês, né, o que vocês já fizeram com punk, quais vocês já comeram. Fiquei muito animada quando eu vi, né, o tema, porque eu trabalho, né, com as punks e a gente sempre quer maneiras novas, né, de estar introduzindo, né, as punks no nosso dia a dia. Eu consegui fazer pó da capuchinha, né, e aí assim, com ele, assim, eu consegui fazer um pão legal, porque em todas as receitas que eu vi era tipo sempre refogadinho, né, a capuchinha refogada e tal. Eu descobri aqui a vinagreira, o hibisco, é a maravilha das maravilhas. De todo jeito, crua, ensalada, seca, chá. Eu trabalhei num restaurante que a gente fazia o nhoque de farinha de puba com uma punjuta de queijo e finalizava com beldroega. Maravilhoso. E aí, poucas coisas que eu já utilizei foi fazer peixinho frito, que é a folhinha do peixinho, é muito bom, e substituir a couve pela taioba. É que eu não sei se vocês têm aqui, mas pesto de couvinha, que ela é uma folha bem amarguinha, assim, fica delicioso também. Verde bem escuro, sabe? A capuchinha, ela tem esses botãozinhos, tá vendo? E aí dá pra você fazer como se fosse a alcaparra. E o bom dessa alcaparra é que ela dura por muito tempo, né? Porque como é uma conserva, então às vezes dá pra pegar os botãozinhos antes deles caírem, porque se ele amadurece muito ele cai, né, na terra. E aí fazer vários potes e distribuir. E aí indo agora um pouco pra segunda parte, que é os pães, né, pra gente poder pôr a mão na massa. O pão é um dos alimentos mais antigos, assim, produzidos pelo ser humano. Tem várias histórias, né? Todos os alimentos têm várias histórias, várias facetas. Vários pontos de vista falam que é desde da área da antiga Mesopotâmia, né, que tinha as produções de trigo, era todos os moinhos de pedra, que era todo com uma complexidade assim para fazer o pão.
e ele foi um alimento que ele foi se tornando popular em várias culturas, né? Tem o pão italiano, aqui no Brasil tem o pão francês, na Índia tem o chapati, que é um pãozinho flat, assim, né? Como se fosse um pão sírio. Aí tem o pão sírio, aí tem, assim, o pão, tem uma infinidade de tipos de pães, e eu acho que cada cultura foi fazendo as suas adaptações, né? E aí nos pães a gente pode usar alguns fermentos, né? Então, hoje em dia dá pra gente fazer pão com fermento químico, que ele é o bicarbonato com ácidos orgânicos. E aí, por causa da reação química que acontece mesmo, que ele consegue dar esse crescimento. Quando a gente usa o fermento químico, é um crescimento bem sutil, né? Nem passa por um tempo de fermentação, uma fermentação mais rápida, que é ativada pela temperatura, que são aqueles pães mais maçudos, né? Que a gente faz. Quando a gente vai para os fermentos biológicos, a gente tem dois tipos. O fermento fresco, que normalmente ele é vendido em tablete, que aí a gente acha tanto nos mercados, na parte da geladeira, ou na padaria. No meu bairro ainda é muito comum a gente comprar com os próprios padeiros os fermentos biológicos, o em tablete, né? E uma característica que ele já traz, que é bem diferenciada, é que ele é a levedura, né? Ele vai ter a levedura, e os fermentos que tem a levedura ela vai se alimentar da farinha, às vezes do açúcar que a gente coloca, e aí nessa alimentação ela vai liberar o dióxido, que vai fazer essa expansão da massa. Então são pães que já não passa por uma fermentação longa, normalmente é ou uma fermentação de 1 hora, ou 2 de 1 hora, mais meia hora, e mais o tempo de forno, e ele consegue expandir bem. Aí tem o fermento biológico seco, que ele é bem granuladinho, que é o que a gente usou nesse pão, inclusive, que o benefício dele é que ele dura mais. Então o fermento biológico, o tablete, a questão é que você abriu ele, você tem um tempo muito curto de durabilidade. Tem o bicarbonato, que também dá para usar, só que qual a diferença? Às vezes a gente vai fazer bolo ou até pão com bicarbonato e dá errado, porque para crescer a gente precisa da combinação bicarbonato mais algum ácido. É por isso que aí pode ser o vinagre, pode ser o iogurte, e aí tem o super popular hoje em dia, que é o fermento natural, né? Tem muitas pessoas que chamam de levain, tem algumas pessoas que chamam massa de madre. Então ele é conhecido por vários nomes. E assim, ele não é difícil. Eu falei da seita do kefir porque é mais fácil quando você já pega a isca pronta. Porque até ele é super simples, assim, é farinha e água. Só que até você conseguir fazer a sua isca pegar, para ele começar a ir se desenvolvendo, é um processo. Você precisa estar com condições de temperaturas ok. Ele é tipo um bichinho igual o kefir, né? Que você tem que alimentar ele com farinha, com água. Esse detalhe do pão ter esse gosto meio ácido, meio lácteo, não é especificamente do levain, é da quantidade de horas que você demorou para você alimentar ele. E quanto mais vezes você alimentar num curto tempo, ele vai trazer um gosto menor, menos ácido e menos lácteo. Porque você pode ter todos esses cuidados aí, né? Você alimentar, fazer tudo bonitinho, mas como que você vai fermentar? Se você fizer uma fermentação num dia muito quente, no verão, em temperatura ambiente, ele vai ficar extremamente ácido. Agora, se você fizer uma fermentação meio a meio, uma fermentação controlada na geladeira, você deixa lá tantas horas na geladeira, e mesmo se, tipo, onde ela mora, Natal né, muito super quente, lá não dá nem para ela deixar 1 hora, tem que ser fermentação na refrigeração. O que é orientado em locais quentes, em verão, é você fazer a substituição de uma água nessa temperatura de 27, 28 graus, você levar para uma água mais fria. Porque aí a fermentação ela vai ser mais lenta do que você pegar uma água em temperatura ambiente. Aí tem as suas jogadas ali. Mas o que é legal a gente entender é que os micro-organismos, eles desenvolvem em toda a temperatura. E aí vai depender do tanto de alimento e o tempo, né? Então é o binômio tempo-temperatura que a gente chama. Então é bem... Qual que é a temperatura desejada? Ela coloca água fria ou coloca água quente, mas na real
eu preciso de uma temperatura específica. Qual é? Então, aí depende, né? Os micro-organismos, eles estão numa faixa, a gente tem os termófilos, os mesófilos, os psicotróficos. Então, dependendo do tipo de micro-organismo que você está cultivando, ele vai desenvolver melhor, né? Normalmente, eles são na região meso, que a gente chama, que se eu não me engano, acho que é 37, mas para um levan, por exemplo, você já não pode colocar isso, né? Porque tem também o ambiente, a estufa. Então, assim, lógico, eu tô falando de uma forma muito genérica e leiga, existe técnicas e tudo mais, e de clima, e de temperatura. Você pode ter um preciosismo, mas você não precisa. Então, a gente vai usar nesse pão Ora Pro Nobis, farinha de trigo, óleo, sal, fermento biológico seco e açúcar. Aí o passo que a gente fez, que eu fiz em casa, né, para trazer aqui, é bater a Ora Pro Nobis com 400 ml de água morna. E aí bate no liquidificador até ela liquidificar tudo. E aí vai ficar nessa consistência aqui. Ela fica bem mucilosa. A gente até subestima o quanto, porque quando a gente quebra a folhinha, a gente vê a gosminha, né? Mas aí quando a gente... não dá pra imaginar que fica assim, né? Aí você coloca num recipiente. Aí sempre pão, né? Líquido com líquido e depois os secos. Aí você vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar, que aí pode ser o açúcar que você preferir. Tem gente que acha que fica mais gostoso o mascavo. Tem gente que não percebe diferença, então você pode usar o açúcar que você tiver em casa. Coloca 150 ml de óleo, então é bem pouquinho óleo pro tamanho do pão que dá. Você coloca o óleo e aí mistura. Eu prefiro pôr o sal depois, quando a gente já começa, já incorporou a farinha e o fermento biológico secos, que são vendidos atualmente, você não precisa hidratar. Agora a indicação é misturar direto na farinha. Então você faz essa mistura, aí a gente vai colocando a farinha, e falar quanto de farinha usa para o pão é muito variável, né? Então a gente costuma falar, pega 1 quilo de farinha e vai colocando. Normalmente é no mínimo meio quilo, né, para essa proporção, mas pode ser que precise de mais, pode ser que precise de menos, né? Então coloca a farinha, e agora eu acho que vocês já podem vir aqui alguém fazer. Quem quer fazer? Aí vai colocando aos poucos. Já. E aí, uma vez que você colocou metade da farinha, você já pode colocar o fermento. Aí eu já gosto de mexer e depois de incorporar já coloco um pouco de sal. Então, o que eu aprendi na purificação é isso aí que você está falando, do sal, né? O sal, colocar por último para ele não se encontrar com o fermento de imediato, porque ele pode matar o fermento. Diferente da culinária quente, né? Que o interessante é você ir construindo as camadas de sal. Então, refoga o alho e a cebola, coloca um pouco. Refoga a cenoura, coloca mais um pouco. Que aí tudo fica equilibrado de sal. Agora, no pão, o sal, ele já, ela falou, pode prejudicar o fermento. Agora já dá pra colocar outra, né? Já dá pra pôr mais. Ó, já tá bem, ó. Nossa, maravilhoso. Acho que de início dá pra fazer aqui dentro mesmo. Eu prefiro. Até falar da sova, né? Por que a sova é importante no pão? Porque muito se fala do glúten, né? Do glúten isso, do glúten aquilo, mas o glúten, ele é o que faz a massa ter essa textura, né, mais macia. É o glúten que expande, né? Então a sova é principalmente para a gente expandir essa cadeia de glúten que tem. E aí muitas pessoas perguntam, né? Tem gente que realmente não pode comer glúten porque é celíaco, porque tem alguma intolerância. Aí como que substitui? Não existe uma farinha única que você pode substituir para fazer pão sem glúten. Normalmente a gente faz mix de farinhas. Então, e aí tem a farinha de arroz, que aí você pode misturar com polvilho doce ou com farinha de araruta, ou com... Você faz um mix, né? Hoje em dia, como a comunidade de celíacos aumentou muito, tem marcas que já vendem esse mix. Ou você pode pegar um mix na zona cerealista mesmo e fazer. A diferença é que para ele ficar com aquelas bolinhas de ar, é que a gente vai precisar
usar a goma xantana, que ela é um estabilizante e ela traz elasticidade. Então, o mix de farinha mais a goma xantana é o que faz o pão sem glúten ficar fofinho. Senão ele vai ficar mais ou menos um pão de forma, que é mais maçudo mesmo, a característica de um pão de forma. Só que a goma xantana, ela é muito forte, né? Ela tem um cheiro muito forte, então às vezes compensa mais você fazer um pão sem glúten, já com o intuito dele ser de forma mesmo, do que tentar fazer um airado. Às vezes vou tomar café, Aqui tem mais ou menos quanto de farinha? fazendo as coisas em casa. Tem mais ou menos uns 600, 700. Então, se eu fosse medir, para 600 eu colocaria umas 10 gramas. Desse jeito que você está sovando, não tô adorando. É uma prática, é assim mesmo, eu tô vendo que você tira. Não, é porque assim, na verdade eu estou mais acostumada, como eu faço com fermento natural, e aí é muito hidratado, eu não consigo, não consigo fazer naquele outro método. Quando está muito hidratado, entendeu? Aí você trabalha na própria vasilha. Mas é de cada um, assim. Mas aqui ele estaria também, porque você viu que eu estava dando aquelas voltas, assim. Isso aqui já é uma maneira de você estar sovando. E aí, aqui vai mais farinha, que eu vou assim, Eu acho que já tá bom, viu? Tá bom, né? Porque vai secar um pouco no descanso. E é legal ficar grudando assim, porque quanto mais farinha coloca, mais. Depois ele fica seco. Bom, pesar. Você quer? E aí você pode deixar descansando, quanto mais tempo descansando, melhor, né? Então, se você conseguir deixar no mínimo 1 hora, mais longa vai ficar a fermentação. Dependendo do lugar, se for muito quente, até um pano úmido. Porque o filme não deixa ter troca de ar. Segredo, só pano, tranquilo. Ficou lindo, né? E se tiver um pano úmido, coloca um pano úmido. Pode pôr aquele paninho ali, o xadrez, O molinho, ele vai ser bem simples de fazer. É só você pôr o azeite, sal e rasgar as folhas de capuchinha. Pra gente molhar o pão depois, que aí se o pão ficar seco, não precisa jogar fora. Quem quer vir fazer é só misturar. Fazer um agradecimento final, né, à universidade por estar proporcionando esse espaço. Eu acho que a gente sempre fala da importância da universidade pública ter o retorno para a sociedade, e essa oficina é uma forma da gente não só usar o espaço da universidade, como abrir o espaço para para o público externo também, porque a universidade ela é para ser de todo mundo, né? E esse projeto super traz essa possibilidade. E agradecer também às professoras do Sustentária, a Aline Martins e a professora Dirce, pela oportunidade, né, dessas oficinas. Agradecer às meninas que sempre fazem vídeos maravilhosos, inclusive no YouTube os vídeos já estão sendo subidos, então vocês podem conferir lá. E quando saiu dessa oficina, a gente manda para vocês. E muito obrigada.